Fala meus amigos, nesse vídeo eu vou falar sobre Jujutsu Kaisen, no caso sobre o primeiro episódio da segunda temporada, e também sobre como será essa temporada, mas sem spoiler. Então vamos lá! Então galera, o início de Jujutsu Kaisen foi muito interessante. Primeiro por começar a contar a história do passado do Gojo, da Utahime, da Mei e de toda aquela galera que atualmente são professores, mas que naquela época eram os alunos. Então só isso já dá um novo ar para a série e mostra, né, em primeira pessoa, em primeira mão, o personagem mais querido de Jujutsu Kaisen, que é o Gojo. Que todo mundo gosta e eu também gosto e é o meu preferido. Então só por isso já começou muito bem. Mas para além disso, eles fizeram uma sacada no anime que foi sensacional, que melhoraram muito do material original. Que foi aquele início que tava lá a Utahime e a Mei, naquela casa que estava sendo manipulada lá pela maldição. Pois bem, nesse momento no mangá não tem nada de especial, são algumas páginas lá delas tentando descobrir o que aconteceu, é bem simples. Mas no anime eles conseguiram colocar um clima de uma coisa que eu não via há muito tempo nos animes, que é aquele clima de suspense, de terror. Sabe, quando você via a Utahime olhando os cômodos, sabe, o cenário, a música, a situação, deu um clima muito superior ao que tá no mangá, mas muito superior. Então assim, esse início de episódio pra mim já foi fantástico, né? Eu até gostaria de ver mais animes com essa pegada de suspense, terror, investigação, que, assim, Jujutsu Kaisen mandou muito bem nesse início, sinceramente. Mandou. Deixou a gente com gostinho de algo que não tem há muito tempo mesmo. E deu uma sensação daquela época, né? Porque como é no passado, deve ser no meado dos anos 90, e tinha muito clima disso, tinha Bruxa de Blair, a gente tinha o Exorcista, deu esse clima esse peso, assim. Eu achei bem interessante ter usado esse estilo. E, poxa, já pensou se eles lançassem um anime série assim, com uma pegada dessa? Rapaz, acho que ia ser um dos meus top da temporada. E aí ainda bota um personagem super carismático e badass igual o Gojo. Fechou, seria maravilhoso. Mas além disso, o anime continuou bem interessante. O episódio ainda teve outros momentos muito bons, como por exemplo quando ele começou a mostrar o mistério do Mestre Tengen, né, que é um mistério bem interessante, sabe? E começou também a mostrar um pouco daqueles grupos que estão interessados nele. Não nele em si, né, mas impedir que ele se funda com aquele receptáculo. Né? Então eles são interessados, na verdade, em um novo tipo de Tengen, que seria quase uma entidade, e que, como disse no anime, pode até se tornar um inimigo da humanidade. Sim, você viu, o Gojo até usou Digimon pra fazer analogia entre bem e mal. Grande Digimon. E o outro não entendeu nada, né? Todo mundo ficou com cara de, o que você tá falando, ô otaku maluco? Foi mesmo. Exatamente. Então, assim, esse mistério já foi apresentado, e também já mostrou de relance aquela menina que vai ser a receptáculo. E assim, ela não entrou à toa. Sabe, ela vai ter um papel interessante e nos próximos, pelo menos 2 ou 3 episódios, ela vai ter um certo destaque. Ela vai ser um dos centros dos episódios, então vai ser bem interessante. Eles abordaram isso de uma forma bem legal e o primeiro episódio pra mim foi fantástico, foi muito bom. E agora eu vou falar com vocês de como será essa temporada, do que vocês podem esperar, mas calma que eu não vou dar spoiler de nada. É só meio que um resumão do que você pode esperar, os pontos positivos e negativos, beleza? Bom, para começo de conversa, vocês podem esperar que esse arco do Gojo vai durar um tempo. Ele é um arco muito bom, né, porque mostra bastante a relação deles, como que o Soguro se tornou um vilão, e também vai mostrar um pouco do porquê que, por exemplo, a Utahime tem tanta raiva do Gojo. Vocês já viram nesse episódio, né, o tanto que ele e o Soguro encarnam na coitada, né? Nossa, tadinha, é muito bullying pra uma tadinha dela. Eu acho ela mó legal, eu acho ela mó simpática, mó meiga, mas aqueles dois são muito chatos, cara. Ela e a Mei são muito legais, eu queria que elas parecessem mais na série. E assim, eles são chatos de uma maneira engraçada, né? Não quero dizer que eu não gosto dos personagens, muito pelo contrário, eu adoro aqueles dois. Mas essa temporada vai ter um bom tempo explicando toda essa história do Tengen, parte da história dele. Vai mostrar bastante sobre esse núcleo do Gojo, sobre o passado dele, sobre como que os dois amigos se tornaram inimigos no final da história.
Então assim, vai ser um arco muito interessante e eu aposto que esse arco, pelo menos de início, vai ser tão bom que Jujutsu Kaisen deve estar sempre entre os primeiros dessa temporada. Quando você for olhar nas listas de animes mais procurados, com a melhor nota, eu acho que Jujutsu Kaisen vai estar em primeiro ou entre os primeiros, porque esse primeiro arco é sensacional. E também depois vai voltar pro grupo do Itadori e da galera. E quando voltar, eles devem voltar uma parte que eles pularam do mangá. Eles tiraram uma parte, que é uma parte que aparece alguém do passado do Itadori, e eles devem colocar ela logo no início dessa segunda parte, né, para começar depois a história com o grupo principal. Porque no mangá ela tá no início, ela começa, a temporada começaria lá, nessa história do Itadori, e ela cortaria praticamente no meio e começaria o passado do Gojo. O que eu achei meio sem sentido, inclusive, no mangá. No anime, eles acertaram. Eles tiraram essa parte, que não faz sentido tá ali, adiantaram a parte do Gojo, vão colocar ela depois e provavelmente vão seguir o anime em diante. E esse segundo arco também é muito bom. Vai ser muito bom. Então, assim, você pode esperar que a primeira parte inteira de Jujutsu Kaisen vai ser muito boa. Depois vão vir alguns arcos, talvez, né? Talvez. E depois vão vir arcos bons, outros nem tanto, mas no mínimo eu posso te dizer que Jujutsu Kaisen vai manter a mesma qualidade da primeira temporada. E eu acho ainda que ela vai ser superior. Eu acho que a aprovação do público vai ser melhor do que na primeira temporada. Eu também acho que vai ser, porque Jujutsu Kaisen teve uma primeira temporada excelente. E, contando o passado do Gojo do jeito que é, muita pessoa vai amar essa temporada. Tem tudo pra ficar entre os primeiros mesmo e alavancar mais ainda as vendas do mangá. O que já garante uma terceira temporada. Mas Jujutsu Kaisen já é garantido que vai ter várias temporadas ainda pela frente, né? Mesmo porque tem material pra caramba ainda pra adaptar. Não tem problema de material, fez sucesso. Então, com certeza, ele vai ser lançado, vai ter várias outras temporadas. O ponto negativo, que é sempre bom falar de algum ponto negativo da temporada, eu acho que basicamente é nenhum ponto realmente negativo. Acho que não tem nenhum ponto que eu falo, olha, eles cagaram. Eu não consigo ver um ponto assim. A única coisa que muita gente tá estranhando e reclamando, mas eu acho que é um pouco de exagero também, é que o visual foi um pouquinho nerfado. Né? Por exemplo, o olho do Gojo na primeira temporada era fantástico, né? Parecia um diamante, né? Agora tá mais normal, tá bonito, mas tá mais normal. Mas eu entendo que isso aconteça principalmente porque o Gojo vai aparecer muito. Eu acho que fazer todo aquele trabalho de um personagem que vai aparecer o tempo inteiro é um pouco mais complicado. E também, sinceramente, eu não acho que é uma coisa que vai comprometer a experiência. Beleza, caiu um pouquinho? Sim. Mas, na boa, não é uma coisa que deveria incomodar ninguém. É uma queda considerável, mas ainda tá numa boa qualidade. Tá, e eu acho que faz sentido, porque como essa parte vai ter muita luta, e fazer aquela roupa deles tinha uns degradê de tons de escuro para claro, que era difícil de fazer. E fazer isso para uma luta é muito complexo. Então, eles priorizaram algo mais simples, mas que não perdeu a qualidade, para eles ganharem fluidez nas batalhas, poder fazer umas cenas mais elaboradas, diminuir o custo para poder ter menos quadros estáticos. Eu prefiro isso. Galera, e outra coisa que eu esqueci de falar também é que nessa temporada vão revelar algumas coisas sobre os antepassados de alguns personagens. Não é? Você sabe de quem eu tô falando. E vai ser interessante também. Você vai começar a ver a origem da família de alguns personagens. Então, assim, vai ter muita revelação. Se você não conhece o mangá, aí que você tem que ver mesmo, porque vai ser muito boa e vão revelar muitas coisas interessantes, beleza? Então, era isso que eu queria falar com vocês sobre Jujutsu Kaisen, sobre a estreia. E nós vamos acompanhar aqui praticamente todos os episódios de Jujutsu Kaisen, ou pelo menos os mais importantes, certo? E vamos trazer também comparações com o mangá e coisas extras também. Beleza? Então, se gostaram do vídeo, dê uma força pra gente, deixa um like, se inscreve no canal e deixa nos comentários o que vocês querem que a gente fale sobre Jujutsu Kaisen ou também sobre outros animes. Beleza? Então eu conto muito com o apoio de todos e até a próxima. Valeu!